Olá, boa noite. Boa noite. 3 militares da Força Nacional são atacados em favela carioca. Um soldado foi baleado na cabeça. Câmara vai votar no dia 12 de setembro o processo de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. Preso empresário suspeito de lavagem de dinheiro no esquema de desvios milionários nas obras da usina Angra 3. A acusação entrega últimas alegações antes do prazo para apressar o julgamento final do impeachment, que deve ocorrer ainda este mês. Você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Até já! O Brasil precisa de engenheiros, precisa de cientistas, precisa de médicos e biólogos, mas principalmente precisa de alguém para ensinar todos eles. O SES São Paulo já forma excelentes alunos e agora vai dar um salto, formando excelentes professores. Faculdade SESI de Educação, pioneira na formação de professores por área de conhecimento. O Brasil tem jeito. Limites me elevam, por isso meu suor vale ouro. No badminton aprendi que sem garra não há vitórias. Desafios se tornam fáceis quando lembro que não estou sozinha. Que a cada ponto que ganho, milhões de brasileiros ganham também. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. No Todo Seu de hoje. A maior escritora espiritualista do Brasil, Zíbia Gasparetto, vem dividir as histórias dela aqui com a gente, no Todo Seu. Zé Armando Vanucci fica de olho na TV. No musical tem a presença da bonitinha e talentosa Sabrina Parlatore. Tudo isso você confere hoje, 10h30 da noite. Vem, tô esperando. Polícia de São Paulo identifica mais suspeitos na participação no espancamento e morte do dentista Wellington Silva, mas eles ainda não foram presos. O crime aconteceu em Pirituba na madrugada do último sábado. A polícia acredita que 5 homens e uma mulher participaram do crime. As marcas da tragédia começaram a ser apagadas. A família de Wellington Silva, morto após ser espancado por um grupo de pichadores, mandou limpar a frente da casa no Jaraguá, zona norte de São Paulo. O pai do dentista morto, que também estava na briga, foi internado hoje no Hospital das Clínicas. E segundo a família, o estado de saúde dele é grave. Aqui na delegacia em Pirituba, onde o caso é investigado, o clima é de expectativa. As famílias de 3 dos 4 suspeitos já identificados pela polícia prometeram que eles iriam se apresentar espontaneamente hoje. Mas até agora ninguém compareceu. O delegado não quis gravar entrevista, mas já adiantou que vai pedir a prisão dos 3, entre eles uma mulher. Ontem, a Justiça decretou a prisão de Adolfo Gabriel de Souza. Ele é dono do carro que os pichadores usavam na noite do crime. O veículo foi apreendido. Adolfo é considerado foragido. A polícia acredita que 6 pessoas estavam na cena do crime. 5 aparecem nas imagens das câmeras de segurança. O crime aconteceu na madrugada de sábado. Um grupo faz pichações na casa do dentista e vai embora. O pai dele vai até a rua para tirar satisfações e começa uma briga. Wellington sai em socorro do pai e é espancado até a morte. Grupo de 22 deputadas pede apuração do Conselho de Ética da Câmara sobre o suposto assédio sexual praticado pelo deputado Marco Feliciano, do PSC. Lideradas por Jandira Fegali, do PCdoB, elas entregaram ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, uma representação contra Feliciano por quebra de decoro parlamentar.
As deputadas afirmam que a representação contra Feliciano é apartidária. Elas cobram a apuração de 5 crimes: agressão sexual, agressão física, ameaça, tentativa de corrupção e cárcere privado. Pelo regimento interno da Câmara, o documento seguirá para a Corregedoria da Casa, que vai avaliar se deve ir para o Conselho de Ética. Marco Feliciano é acusado de tentativa de estupro, assédio sexual e agressão pela jornalista Patrícia Leles, militante do PSC, que registrou um boletim de ocorrência contra ele. Patrícia afirma que no dia 15 de junho foi convidada para uma reunião no apartamento funcional do deputado em Brasília, onde recebeu a proposta de ocupar um cargo em troca de manter um relacionamento com ele. Ela afirma que foi agredida ao negar a proposta. Em São Paulo, Patrícia registrou um BO contra o chefe de gabinete de Feliciano, Talma Bauer, que chegou a ser detido. Ele era acusado de manter a jovem em cárcere privado e obrigá-la a publicar vídeos negando as acusações. Bauer foi liberado após prestar depoimento e o caso segue sob investigação. A polícia chegou a descartar a hipótese de cárcere, mas não a de coação. Agora à noite, o site da revista Veja divulgou um vídeo que mostra Patrícia e Bauer negociando um pagamento pelo suposto silêncio da jornalista sobre o caso. Segundo a Veja, o vídeo já está com a Polícia Civil de São Paulo e investigadores consideram as imagens como prova de que tanto a jovem quanto o chefe de gabinete mentiram. Os investigadores estariam cogitando indiciar os dois. Vale lembrar que a investigação de São Paulo não tem relação com a acusação de assédio que está com a Polícia de Brasília. De acordo com o jornal O Globo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai pedir a abertura de um inquérito contra Feliciano por tentativa de estupro. A Polícia Federal prendeu aqui em São Paulo o empresário Samir Assad na Operação Irmandade, um novo desdobramento da Operação Lava Jato. Samir é irmão de Adir Assad, que já foi condenado na Lava Jato e está preso preventivamente, acusado de intermediar pagamentos ilícitos da empresa Delta. Os agentes da Polícia Federal prenderam Samir Assad após cumprir mandados de busca e apreensão na casa dele, na zona sul de São Paulo. Durante as ações, também foi apreendido um carro Porsche. O empresário é acusado de operar dinheiro para a construtora Delta e, segundo as investigações, fazia parte de um esquema de desvios e pagamento de propina por meio da emissão de notas frias. As apurações também indicam que ele coordenava outros repasses junto ao irmão Adir Assad, que já foi preso em junho deste ano na Operação Lava Jato. Samir Assad foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Segundo as investigações, ele ajudou a abastecer o Caixa 2 da empreiteira Andrade Gutierrez. A denúncia contra o empresário aponta que o dinheiro foi usado para pagar propina a diretores da Eletronuclear durante a construção da usina Angra 3. Os dois irmãos foram denunciados pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e teriam criado uma rede de empresas de fachada. Segundo a investigação, por meio de contratos fictícios, foram lavados cerca de 176 milhões de reais para Andrade Gutierrez. Samir Assad é acusado de intermediar o esquema revelado pela Operação Pripyat, que foi deflagrada no mês passado. Entre os presos nessa fase estava o ex-presidente da Eletronuclear e vice-almirante da Marinha, Otton Luiz Pinheiro, que já foi condenado a 43 anos de prisão por desvios em Angra 3. Otton é vice-almirante da Marinha e um dos principais nomes da área de energia nuclear do país. O Ministério Público Federal acusa Samir de 223 crimes, entre eles lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. O empresário Samir Assad deve ser transferido para o Rio de Janeiro. Em nota, a defesa dele afirma que a prisão foi feita sem nenhum ato concreto novo e que é descabido e desnecessário o encarceramento, principalmente em regime fechado. Também em nota, Andrade Gutierrez disse que mantém o compromisso de colaborar com a Justiça. Deputados do PT recorrem à Organização dos Estados Americanos, a OEA, contra o processo de impeachment.
Os petistas alegam que há golpe parlamentar e violação dos direitos humanos. E após a aprovação de nova fase do impeachment, nesta madrugada, o processo de afastamento de Dilma Rousseff entra na fase final. Hoje à tarde, os autores do pedido de impeachment protocolaram no Senado um resumo da acusação contra a petista, o chamado libelo acusatório, uma consolidação das acusações e provas produzidas durante o processo de afastamento. Dilma tem até sexta-feira para entregar sua defesa final. Depois, caberá ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, marcar a data da votação no julgamento final do processo, o que deve ocorrer até o dia 29 de agosto. A base do governo Temer pressiona para adiantar a votação. A sessão, que foi comandada por Lewandowski, durou cerca de 17 horas e terminou por volta de 2h30 da manhã. O Senado aprovou por 59 votos a 21 o relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB, que recomendava que Dilma fosse levada a julgamento pela Casa. Foram 4 votos a mais contra Dilma que na primeira votação, que admitiu o processo. O único senador que mudou de posição foi João Alberto, do PMDB do Maranhão. Naquele dia, ele votou contra o impeachment, agora votou a favor do afastamento de Dilma. Os outros 2 PMDBistas, Jader Barbalho e Eduardo Braga, que foi ministro da petista, que se ausentaram na primeira votação, agora votaram contra Dilma. Outro voto pelo afastamento foi do senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, suplente de Delcídio do Amaral, cassado em maio. O único que não votou foi o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele afirmou que tomou a decisão para se manter isento. Com a aprovação, Dilma Rousseff passa a ser ré no processo. Ela é acusada de assinar decretos sem autorização do Congresso Nacional e das chamadas pedaladas fiscais. O advogado de Dilma, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, disse logo após a sessão acreditar que ainda é possível reverter o resultado no julgamento final do impeachment, embora reconheça que não é uma situação fácil para a presidente afastada. Já os defensores do impeachment acreditam que é quase impossível reverter o placar da votação. Na última votação para o impeachment ser consumado, são necessários 54 votos. Se Dilma for condenada, perde o mandato e se torna inelegível por 8 anos, e Michel Temer assume o comando do país em definitivo. Se for absolvida, ela volta automaticamente ao cargo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ao converter Dilma Rousseff em ré no processo de impeachment por 59 votos a 21, o Senado praticamente transformou o governo do PT em história. Em poucos dias, Dilma Rousseff será colocada no olho da rua. É hora de prestar atenção em Michel Temer. Efetivado no cargo de presidente da República, Temer terá a oportunidade de virar a página. E é preciso verificar se ele não vai virar para trás. Faltam aos brasileiros, sobretudo, empregos e dinheiro. Admita-se que Dilma Rousseff é a grande responsável pela crise, mas no final do mês ela será devolvida a Porto Alegre e não será por isso que os empregos e o dinheiro reaparecerão. Temer terá que mostrar serviço. O que se viu até aqui foi mais fisiologismo, abertura dos cofres públicos para reajustes salariais de corporações de servidores, a protelação de reformas consideradas inadiáveis e menções de delatores da Lava Jato a Michel Temer e sua turma. A paciência do brasileiro é grande, mas não é interminável. Temer agora vai à vitrine e ele já não pode se escorar na muleta da interinidade. Boa noite. Justiça Federal de São Paulo aceita 2 novas denúncias contra 7 pessoas na Operação Custo Brasil, desdobramento da 18ª fase da Lava Jato. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa no Ministério do Planejamento entre 2009 e 2015, que teria movimentado propinas de R$100 milhões envolvendo empréstimos consignados a servidores públicos. O presidente mundial da Consiste, empresa de tecnologia responsável pelo software que realizou a fraude no Ministério do Planejamento, Natálio Saul Friedman, se tornou réu pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Friedman mora nos Estados Unidos. Outros 6 réus são acusados de lavagem de dinheiro: Gláudio Renato de Lima, Hernani Bruno Mascarenhas, Marta Coerim, Cássia Gomes, Leonardo Atush e Zeno Minuso.
Segundo a denúncia, eles prestavam serviços ao PT ou eram próximos do ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que chegou a ser preso na Custo Brasil. Eles supostamente receberam valores do esquema. De acordo com o Ministério Público, o jornalista Leonardo Atushi, responsável pelo blog Brasil 247, recebeu R$120 mil através do lobista Milton Pascovitch. Esse dinheiro teria sido repassado a pedido do PT por causa de uma suposta veiculação de publicidade no site, serviço que nunca foi prestado. Zeno Minuso, ex-secretário de Finanças do Diretório Estadual do PT, também é acusado de atrapalhar as investigações. Ele teria retificado 4 declarações de imposto de renda depois da realização de uma operação da Polícia Federal que investigou fraudes no governo. Polícia Federal realiza a Operação Miragem em Marília, Ribeirão Preto e São Paulo para combater crimes como falsidade ideológica, evasão de divisas e atividade de radiofusão clandestina. Ao todo foram cumpridos 26 mandados, 5 de prisão e 21 de busca e apreensão. Em Marília, os policiais estiveram na prefeitura e nas residências de familiares e pessoas ligadas ao deputado estadual Abelardo Camarinha, no prédio em que mora o prefeito Vinícius Camarinha, filho do deputado Abelardo, e em um prédio na Rua Bahia, que seria o escritório político do PSB, partido dos 2 parlamentares. Abelardo Camarinha, que já foi prefeito de Marília por 3 vezes, teve o registro de deputado estadual cassado em janeiro e está inelegível por 8 anos, por uso indevido dos meios de comunicação social em benefício próprio. Ele recorre da decisão no Supremo Tribunal Federal. O filho, Vinícius, é candidato à reeleição à Prefeitura de Marília. Durante a ação de hoje, as rádios Diário FM e Dirceu AM, que pertencem ao grupo de comunicação Central Marília de Notícias, foram lacradas e já estão fora do ar. Segundo as investigações, elas não cumpriam as determinações da legislação e, por isso, não poderiam estar funcionando. 2 pessoas foram presas em Marília e outra em Ribeirão Preto. Computadores, documentos e dinheiro foram apreendidos durante a ação. De acordo com a polícia, as investigações apontam ainda indícios de crimes contra o sistema financeiro nacional a partir da utilização de empresas que são investigadas na Operação Lava Jato para remessa ilícita de dinheiro ao exterior. Um dos investigados, que tem mandado de prisão contra ele se utilizou de empresas que se relacionam com a Lava Jato. Não podemos agora, nesse momento, afirmar para vocês, não, há uma relação direta com a Lava Jato. Não. Houve um momento, sim, que empresas utilizadas por esse investigado se cruzaram com empresas da Lava Jato que é especializadas em encaminhar divisas ao exterior. Em nota, o deputado estadual Abelardo Camarinha, do PSB, diz que, em face da operação deflagrada pela Polícia Federal em Marília, esclarece que não tem nenhum envolvimento com as investigações, encontra-se em São Paulo desenvolvendo seus trabalhos na Assembleia Legislativa. O parlamentar afirmou estranhar o fato da ação da Polícia Federal ocorrer em pleno período eleitoral e tendo como alvos apenas alguns comitês políticos. A Prefeitura e o prefeito de Marília, Vinícius Camarinha, informaram que não tem nenhum envolvimento com os fatos, já que se trata de investigação a um grupo privado da cidade. A Prefeitura foi procurada e diz que todas as informações solicitadas foram prestadas. Já a Central Marília de Notícia disse em nota que não vai se pronunciar sobre a operação da Polícia Federal. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, marca para 12 de setembro a sessão em que será votada a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB. Na última segunda-feira, foi lido em plenário o parecer do Conselho de Ética, que é favorável à cassação. Desde então, o tema é o primeiro da pauta de plenário, mas não impede que outras votações aconteçam. A escolha de deixar a decisão para meados de setembro atende aos pedidos da base aliada do governo Temer. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Salvo o hecatombe, Dilma será cassada. Dilma demonstrou incompetência no exercício dessa política. Fato é que Dilma cometeu erros definidores e definitivos na economia, como é fato que, mais que se opor, a oposição sabotou o governo e o país, por consequência, desde a reeleição. Fatos à parte, diga-se, esse processo é uma farsa.
Gambiarras buscam emprestar aspecto legal à derrubada da presidente. Estratégia conduzida por Eduardo Cunha, multiacusado de corrupção. O processo, quando político, comandado por demais acusados de grossa corrupção pessoal. Dilma é acusada por pedaladas e assemelhados. Governadores e prefeitos pedalam, etc. Não são acusados, porque isso é uma farsa. Empreiteiros anunciam delação de Caixa 2 para campanhas. Não esperaram as delações porque, salvo gambiarras, teriam que caçar a chapa toda. Isso impediria a solução Temer. Temer a ser delatado pela Odebrecht por ter pedido 10 milhões. Temer, refém de Eduardo Cunha. Por isso, a cassação ou absolvição de Cunha será, ou querem que seja, só depois de cassada Dilma. O dinheiro grande ainda precisa de Temer, mas se ele cair depois de dezembro, esse Congresso é que elegerá indiretamente o novo presidente. Temer tentou, em vão, se esconder das vaias na abertura dos Jogos. Da América do Sul, apenas 2 presidentes. Para muitos, importam os Estados Unidos e a porção da Europa mais poderosa. Dessa Europa, só veio o holandês em baixa na França. Obama não veio, mandou John Kerry secretário de Estado. Bernie Sanders, ex-candidato recente a vice-presidente dos Estados Unidos, influente democrata, acaba de condenar os esforços para retirar do cargo a presidente Dilma, eleita democraticamente. Sanders protestou: os Estados Unidos não podem ficar calados enquanto instituições democráticas de um dos nossos aliados mais importantes, o Brasil, estão ameaçadas. Boa noite. A ministra Carmen Lúcia é eleita presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela vai ocupar o cargo pelos próximos 2 anos. A posse de Carmen Lúcia está marcada para o dia 12 de setembro. Ela ficará no lugar do atual presidente Ricardo Lewandowski. Com Carmen Lúcia assumindo o cargo, o vice-presidente da corte será o ministro Dias Toffoli. Carmen Lúcia Antunes Rocha foi indicada para o Supremo pelo ex-presidente Lula e tomou posse em 2006. A ministra nasceu em Montes Claros e é formada em Direito pela PUC de Minas Gerais. Ela será a segunda mulher a assumir o cargo. A primeira foi Ellen Grace. Nos 2 anos em que presidirá o STF, Carmen Lúcia acumulará a função com o comando do Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle dos tribunais. As temperaturas caíram bem aqui na capital paulista com a chegada de uma massa de ar frio. E nesse momento, Lu, os termômetros marcam apenas 11 graus. E será que esse frio continua nos próximos dias? Vamos à previsão com Mariana Armentano. A onda de frio que invadiu o centro-sul do país vai se manter por aqui nos próximos dias. As temperaturas caem em todo o estado de São Paulo, mas o frio mais intenso será sentido aqui na faixa leste, onde as temperaturas mínimas ficarão abaixo dos 10 graus. No interior, o sol predomina e as temperaturas ficam amenas. A máxima não vai passar dos 20 graus em Marília e dos 24 em Presidente Prudente e dos 21 graus lá na cidade de Araraquara e Bauru. Em Sorocaba, teremos mínimas de 7 graus e máxima em torno dos 18 graus. É que em toda a faixa leste o dia começa muito frio, com muitas nuvens e teremos poucas aberturas de sol. Isso por causa do ar polar, somado à infiltração marítima, que traz ventos úmidos para cá. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana? Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 8 graus e máxima à tarde de 17. Na sexta-feira, o sol predomina e as temperaturas ficam entre 10 e 19 graus. Já no final de semana, vai esquentar. No sábado, os termômetros podem chegar à marca dos 25 graus. A Polícia Federal pediu hoje ao STF o arquivamento do inquérito aberto para apurar suspeitas de que o senador Humberto Costa, do PT, recebeu R$ 1 milhão do esquema de propinas da Petrobras. Segundo a PF, não há provas para comprovar o recebimento de vantagem indevida. Durante a madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da lei que trata da renegociação da dívida dos estados com a União. O projeto preliminar só foi aprovado depois de o governo Temer retirar a proibição de reajuste ao funcionalismo público estadual por 2 anos. A mudança foi uma exigência dos líderes da base aliada do governo na Câmara. Agora, a única contrapartida dos estados que vão poder quitar suas dívidas em 20 anos é respeitar um
teto para os gastos públicos, ou seja, vão ter que aumentar as despesas apenas de acordo com a inflação por 2 anos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmaram que as alterações do projeto não significam perda de força da equipe econômica nem derrota de ninguém. O projeto ainda vai para o Senado. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Depois de mais de um mês fora, a gente volta a olhar a economia brasileira com pelo menos um alívio. Não houve novidades ruins, apenas o que a gente já sabia. De quebra, o país continuou a despiorar, muito devagar, no conjunto. Melhor que nada. O clima entre empresários e mesmo entre consumidores ainda é de expectativa de melhoria, mas há uma desconfiança no ar. O governo vai tomar as atitudes que prometeu de colocar suas contas e a economia minimamente nos trilhos? Por enquanto, está bom de papo. Não realizou nada. Assim que acabar essa história de impeachments, talvez de governo interino, e acabar a diversão da Olimpíada, o clima de cobrança vai crescer rápido. Se houver frustração, mesmo a melhoria mínima de ânimos pode virar deprê de novo. Um exemplo de que as coisas estão despiorando, mas ainda estão sofríveis, é o da inflação, como a gente viu hoje. Os preços estão subindo com velocidade menor, mas ainda sobem muito. Já chegaram a subir quase 11% ao ano na virada de 2015 para 2016. Agora sobem ainda quase 9%. Mas o indicador mais real da crise, o consumo dos brasileiros, continua a despencar, com a falta de salário, com os preços altos e com a falta de crédito. Nos últimos 12 meses, o consumo de varejo caiu quase 7%. Voltamos a consumir no nível de 2010, regredimos bem. Logo, os brasileiros estão com um pouco de esperança e paciência, mas no limite. Sem mudança de fato, a coisa vai desandar de novo. Boa noite. 3 policiais da Força Nacional foram atacados a tiros no Rio de Janeiro. Eles teriam entrado por engano no conjunto de favelas da Maré e foram atacados por traficantes. Um policial foi baleado na cabeça e está em estado grave. Um militar teve ferimento leve e o outro escapou ileso. A equipe se dirigia para o centro da cidade e errou o caminho, indo parar em uma favela dominada por bandidos. E o nadador Thiago Pereira vai ter uma parada indigesta logo mais nos 200 metros medley. Ele vai encarar o supercampeão Michael Phelps, que, aliás, conquistou mais 2 medalhas de ouro ontem. E Henrique Rodrigues é o outro brasileiro que está na mesma semifinal marcada para logo mais, às 11h40 da noite. E vamos conferir alguns destaques de hoje nos Jogos do Rio. As meninas do handebol perderam a primeira nos Jogos Olímpicos após 2 vitórias consecutivas. 29-24 para as espanholas. Mesmo com a derrota, o Brasil segue muito bem na briga pelo título e volta à quadra na manhã desta sexta-feira, quando encara Angola. Decepção mesmo foi no judô. Na categoria até 90 quilos, o veterano Thiago Camilo começou empolgando a torcida ao vencer o sul-africano Zak Piontek na estreia, com um belo ipom nos últimos segundos de luta. Mas no segundo confronto do dia, o brasileiro não conseguiu manter o gás e acabou sendo derrotada de virada por Mamadali Mediev do Azerbaijão. Foi o adeus de um dos maiores nomes brasileiros na história do esporte. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Até amanhã, Gabriel. Tchau, Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã, 10 horas. Até lá. A noite convida Paula Vilhena e Gero Camilo para visitar um terapeuta holístico. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.